Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus, Pastor Ricardo por aqui, nosso segundo dia de leitura bíblica compartilhada. Quero que você seja abençoado com essa leitura e também depois compartilhe nos comentários aqui aquilo que você entendeu que é o mais importante do texto, o que saltou aos seus olhos, o que o Espírito Santo ministrou por você e para você, tá certo? Obrigado pela sua participação no vídeo anterior e vamos seguir com a nossa leitura. Hoje é Atos capítulo 2, está dizendo assim a palavra de Deus. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parece línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro, versículo 14, levantou-se com os dos 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que fez entre vocês por intermédios dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, versículo 37, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos?
Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Versículo 47, que é o último desse capítulo, diz o seguinte: louvando a Deus e tendo a simpatia de todos, de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que capítulo maravilhoso! É aqui que está registrado o derramar do Espírito Santo, é aqui onde nós entendemos, percebemos e lemos agora que a promessa feita em Joel, porque assim que Pedro começa a sua explicação com respeito àquilo que está acontecendo, acontece. E aí você vai olhando para o mais importante, você percebe no versículo 1 que eles estão reunidos no mesmo lugar, como Jesus disse para que eles estivessem. Ali você percebe que a obediência, ela antecede a manifestação do Espírito. Ninguém vai receber poder de Deus, graça de Deus, favor de Deus, capacitações do Espírito, sem andarem antes em obediência. E aí no versículo 2 diz que de repente, mas não de repente para os discípulos que já estavam esperando que isso acontecesse. No momento especial, o Espírito Santo é derramado e as pessoas ali são completamente cheias do Espírito Santo. Começam a mover línguas estranhas, línguas naturais, sendo faladas por gente que não estudou, não se capacitou para isso. As pessoas estão entendendo, cada um na sua própria língua, o que está sendo dita. É feita uma lista aqui de pessoas de vários lugares. Você percebe aqui Panfilha, Frígia, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, pontos da Ásia, enfim, Cirene, Líbia, várias línguas, Egito, várias línguas sendo faladas ali e todos compreendendo as maravilhas de Deus. É isso que acontece quando estamos cheios do Espírito Santo. Fazemos coisas, elas são compreendidas e elas são para a glória de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas mesmo no meio do mover, ainda no versículo 13, você percebe que tem algumas pessoas que associam isso ao fato deles estarem bêbados. E aí Pedro se levanta, e aqui é um ponto muito importante do capítulo 2 também, a postura de um homem antes de ser cheio do Espírito Santo e a postura de um homem depois de estar cheio do Espírito Santo. Se você conhece a história de Pedro, que é registrada nos evangelhos, você percebe um homem com altos e baixos. Mas agora, daqui para frente, você percebe um homem cheio do Espírito Santo, caminhando sempre debaixo da vontade de Deus. Pedro agora é corajoso, Pedro agora é ousado, Pedro agora é usado pelo Espírito Santo, Pedro agora é uma potência nas mãos de Deus, porque está cheio do Espírito Santo. E precisa, meu querido, existe na minha vida, na sua vida, sempre um antes e depois da chegada do Espírito em nós, da presença de Deus na nossa vida. E está acontecendo aqui, Pedro se levanta como um profeta de Deus, como um homem cheio do Espírito Santo e começa a explicar uma pregação maravilhosa, explicando tudo o que aconteceu, desde a profecia de Joel, a chegada do Cristo, a sua morte e também a sua ressurreição e ascensão. Então Pedro faz um panorama geral da vida de Jesus, desde o mover profético, falando sobre ele lá no Antigo Testamento, desde a sua chegada na terra, sua concepção, desde a sua honra aqui como um homem e um servo de Deus, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. E quando você expõe a vida de Jesus, não há outro resultado. E quando você chega aqui no versículo 37, diz que eles estavam aflitos em seu coração, perguntando uns aos outros o que a gente faz. Agora a gente conseguiu compreender, o Evangelho foi exposto para a gente, o que nós fazemos agora? E aí vem a resposta fatal de Pedro, maravilhosa. Ele diz o seguinte: irmãos, arrependam-se.
arrependam-se e sejam batizados. Está aqui concretizada a obra da fé, a obra do Evangelho, a obra do Espírito. Alguém entende o Evangelho, entende quem era Jesus, entende o que ele pode fazer, debaixo de um mover do Espírito Santo, é tocada, fica com o seu coração apertado, quer saber como preenche aquilo, e Pedro responde: se arrependa dos seus pecados e seja batizado e receba o poder do Espírito Santo. Aí essa pessoa sai de uma classe, sai da impiedade e passa para a piedade. Ela sai de uma vida injusta e passa para a justiça de Deus. Ela sai da perdição para a salvação. E ela é acrescentada àqueles que estão sendo salvos. E depois você percebe que eles já, no começo da sua fé, a partir do verso aqui de número 42, eles já começam a viver uma vida cristã sadia, debaixo do ensino apostólico, compartilhando uns com os outros, não tendo algo como o seu, mas dividindo tudo e sendo, um mantenedor de outras pessoas, abençoando uns aos outros. E o capítulo número 2 é fechado de maneira maravilhosa, dizendo que a igreja daquela época, esse povo reunido, esses novos convertidos aqui, eles tinham a simpatia de todo o povo. As pessoas viam neles pessoas que realmente foram tocadas por Deus, sentiam neles o perfume de Cristo. E aí diz o texto que todos os dias o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Glória a Deus por isso. Agora eu quero saber, na verdade, também o que você entendeu desse texto de mais importante, o que o Espírito Santo falou aí com você. Põe aqui nos comentários, vamos interagir. Tamo junto, tá bom? Obrigado pela sua presença. Amanhã a gente volta com o capítulo 3. Fica ligadinho aí. Tamo junto, forte abraço, até mais e é nóis.